quer ficar rico? Quer ficar rico? É sério? Quer ficar rico? Então eu vou contar um segredo. Você está no lugar certo. Está no lugar certo. O Brasil é o lugar para quem quer ficar rico. E vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Sinceramente. Quer dizer, isso foi o que pensaram os portugueses lá no século XVIII. Nos 1700, minas de ouro foram encontradas no Brasil. Era muito ouro, muito ouro. Aí, em 100 anos de exploração lá em Minas Gerais, conta-se que cerca de 1000 toneladas de ouro foram extraídas dessas minas. É muito ouro, né? Então, cara, era só vir pra cá, né? Essa é a ideia que eles tinham. Não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que eles se enganaram. Não sei porquê. Não sei de verdade. Tanto ouro, tanto ouro. Bom, serviu, sabe para quê? Para interiorização da colonização do Brasil. E é esse um dos temas que a gente está tratando, né? Na aula passada eu falava sobre o gado, os vaqueiros, né? Que vão se internar aqui na nossa região do Cariri, na região interiorana do Nordeste inteiro, o Vale do São Francisco e outros rios da nossa região. Mas hoje, nessa nossa aula, o tema é outra interiorização provocada pelo ciclo do ouro em Minas Gerais. Não só em Minas, né, mas também depois vai ser achado ouro em Goiás, no Mato Grosso. E cada vez mais isso vai internalizando a colonização luso-brasileira nessas terras dos indígenas. Bom, isso vai começar lá no final do século XVII, né? No 1693 é quando vão encontrar de verdade ouro. Mas um pouco antes disso, já se sabia onde mais ou menos é que tinha ouro. Só que não valia a pena você ir para lá. Por quê? Porque a legislação dizia que tudo que se encontrasse nessas terras aqui que fosse precioso já tinha dono. Era o rei de Portugal, que nesse momento era o Dom Pedro II. Não o nosso Dom Pedro II, esse aí não é esse aí não. Esse aí em Portugal, o nome dele é Dom Pedro IV. O Dom Pedro II deles, né? Esse aqui. Ele é bem diferente do outro, né? Não é diferente? Não. Nada a ver, né? Bom, são parentes distantes. Um dos rapazes aqui do Brasil, né, um paulista, chamado Borba Gato, descobriu isso da pior forma. Ele, morando em São Paulo, inclusive tem uma estátua dele na região sul de São Paulo, na zona sul, em Santo Amaro. Aqui, ó, Borba Gato. É essa estátua aqui. Ele sabia onde tinha minas, todos os sertanistas dali da região sabiam, mas pra que, cara, não valia a pena. E o Borba Gato disse, eu vou assim mesmo, eu vou encontrar ouro. Vou encontrar ouro. E eles foram, né, lá pro na região do Rio das Velhas, que é em Minas Gerais. Então, lugares famosos para nós hoje, né, tragicamente famosos. Mariana, Brumadinho, quem não lembra? Bom, chegando lá, encontrou ouro. Foi muito bom. Fez amizade com os indígenas da região. Que legal. Só que a notícia chegou lá em Salvador, que era a capital do Brasil na época. E o governador geral do Brasil disse assim, que bom, então vamos lá, né? Porque vamos tomar posse, já que ele encontrou, vamos tomar posse, porque não é dele, é do rei. E aí manda um dos intendentes da Fazenda Real. E lá vai o rapaz,
consegue chegar, sabe Deus como conseguiu chegar nessa região que só tinha indígena e o Borba Gato. E o intendente diz: olá, bom dia, senhor Borba Gato. Vim saber onde é a mina de ouro do nosso querido rei Dom Pedro II. E o Borba Gato disse: de quem? A mina do Dom Pedro. Quem? A mina do rei. Vou te mostrar. Vamos lá. E o Borba Gato leva o cara até lá, sobe lá no barranco, né? E o Borba diz: aí, deixa eu ver esse barulhinho que tá fazendo aqui, né? Tá fazendo um barulhinho aqui. Tá chegando o Renato. Olha lá, aí, tá vendo a mina? E o intendente: não tô vendo. Um pouquinho, você tem que esticar. Isso aqui tá fazendo barulho ainda. Pois é, ela gravada assim, né? Estranho. O pessoal fica mandando mensagem na hora que eu tô gravando a aula. E aí o Borba: não, estica o pescoço, dá mais um passinho pra frente. O cara: não tô vendo, onde é a mina. O Borba: não. É uma loca que fica assim, bem debaixo do barranco, tem que se esticar muito. E o cara... E de repente... Borba Gato empurrou o cara lá em cima. Ele matou o intendente do rei, cara. É sério, precisava isso. Bom, ele ficou irado com esse negócio de que não pertencia a quem chegava lá. Já tinha dono. E por que o rei não veio buscar? Bom, então, a maior parte das pessoas não iria atrás desse ouro. Para quê? Não valia a pena. E o Dom Pedro II se tocou disso. Ele disse: rapaz, nunca que essa riqueza vai ser... O rei não vai lá na mina, né? Lá em Minas, lá no meio de um monte de indígenas, não ia nem a pau. Ele ia ficar lá em Lisboa, só esperando de boa. Ele resolve mudar a legislação. E em 1890, quem descobrisse minas aqui no Brasil receberia benefícios da coroa portuguesa. Aí os caras se animaram, né? Receberiam datas, né? Como eles chamavam os lotes para mineração, para exploração do ouro. E aí os caras se animaram. Agora sim. E ligeirinho. Poxa, rapaz, foi correria. Porque, como é que eles sabiam? Os indígenas passavam de uns para os outros, que havia essa região. Já de muito eles comentavam. No litoral do Brasil eles já sabiam do Peru, que é muito longe, e já sabiam dessa região do Rio das Velhas, onde se encontrava ouro. E aí, a partir desse momento, de 1600, acho que eu estava falando 1800, né? 1690, aí os sertanistas paulistas vão invadir essa região lá de Minas Gerais. Por exemplo, o Rodrigo Arzão, assim que chegou, já encontrou 10 graminhas de ouro. 10 graminhas, 10 gramas. O ouro hoje em dia, 1 grama é R$200, tá? Você vende 1 grama a R$200. 10 gramas, ó. O amigo dele, logo na sequência, poucos meses depois, como é que é o nome dele? Bartolomeu Bueno, já achou 500 gramas a R$200 de hoje em dia, né? Valores atualizados. Rapaz, é uma grana boa, né? Então, e aí começa em 1693, isso ali já está invadido por uma galera grande dessa região de São Paulo. Mas aí quando a notícia se espalha pelo Brasil, aí até senhores de engenho vão vender suas terras, vão vender os engenhos e correr para essa região. Em Portugal, quando chega 1720, estava se esvaziando, o pessoal fugindo de Portugal e debandando para o Brasil, para as minas de ouro do Brasil. Ouro e diamante também, viu? Nessa região também.
um pouco mais ao norte, né? Ainda hoje tem a cidade que se chama Diamantina. Bom, o rei, o mesmo Dom Pedro II, criou uma lei proibindo o pessoal de fugir de Portugal, de imigrar para o Brasil, porque senão não ia sobrar ninguém lá. Até ele já estava com vontade de vir, né? Bom, e vão surgir cidades assim rapidamente. Já citei algumas, né? Mas Mariana, Ouro Preto, que na época se chamava Vila Rica, né? Vila Rica, que é Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, um monte de cidades vão surgir e todas muito próximas umas das outras, muito próximas. Se a gente for comparar com a região açucareira, né, do litoral nordestino, era uma cidade aqui, uma vila, né, uma vila aqui e outra 120 quilômetros depois, outra 200 quilômetros mais longe. Então, a vida era muito rural nessas zonas do açúcar, mas na área lá do ouro, rapaz, é cidade em cima de cidade, nascendo assim, surgindo da noite para o dia, porque era muita gente correndo para lá. Para a gente ter uma ideia, em 50 anos a população do Brasil se multiplicou 10 vezes. Isso é um acréscimo exponencial, né? Como dizem lá nas matemáticas. Era 300 mil, a população pulou em 50 anos para 3 milhões de habitantes. E a gente tem que levar em consideração também que a exploração desse metal precioso vai ser feito basicamente pelos escravos. Muita gente que veio para o Brasil fugindo, fugiu não, né? Atrás de oportunidades aqui, saindo de Portugal, ou mesmo do litoral brasileiro, vai quebrar a cara quando chegar lá, porque não vai ter data para ele, o lote para minerar, né? Por quê? Porque você tinha que ter pelo menos 12 escravos. 12, eu botei 2, né? 12 escravos. 2 meias dúzias. Bom, quem é que tinha tudo isso? E, aliás, tinha que ser doada pelo rei, a data era dada pelo rei. Então, se você não foi daqueles primeiros bandeirantes que vão depois entrar em guerra com os portugueses que chegam, né, que recebem as terras do rei. Mas, se você não recebeu nada do rei, nem adiantava aí, cara. A riqueza não era para todo mundo. Como o Borba Gato, eles também descobriram da pior forma. Claro que depois muitos vão ganhar vida como comerciantes nessa zona, né? Porque, claro, vai abrir oportunidade, uma zona muito populosa, né? Uma área super populosa, então a demanda por alimento, por utensílios vai ser enorme. Então, quem conseguiu se movimentar com o comércio conseguiu se sobressair, né? Além de que outros serviços vão ser necessários. Por exemplo, dentista, quem nunca ouviu falar de Tiradentes, né? Era dessa área, dessa região aí, Tiradentes. Vai ser lá 1789, né? Claro que ele nasceu bem antes, né? Tiradentes nasceu, quando foi? Bom, vai aparecer aqui que eu vou olhar depois, quando é que o Tiradentes nasceu. Mas é nessa área e é mais ou menos nessa época, né? Um pouquinho mais adiante. A Inconfidência Mineira só vai ser 1789, né? Mas, bom, enfim. Muitas profissões vão aparecer aí. Então vai surgir uma classe média, né? Uma classe média nessa área também. Mas, claro, a exploração do ouro se fazia basicamente através dos escravos. E uma coisa curiosa, nessa área os escravos conseguiam comprar a sua liberdade. Escondiam ouro, né? Então use a sua imaginação como eles escondiam o ouro. Bom, claro, o ouro não é como aquele ouro que você imagina do pica-pau, né? O pica-pau não é uma pepita de ouro assim, né? Enorme. Não, não é isso aí não. O ouro aqui se encontrava em pó. Então, era na beira do rio, né? Peneirando ali
na areia e encontrando o ouro em pó. Então é mais fácil esconder o ouro em pó do que uma pepita deste tamanho. Até porque tem lugares que não cabe, acho que não cabe, né? Não sei, não quero fazer o teste. E assim, contrabandeando ali pequenas quantidades com o tempo, o cara conseguia juntar e comprava liberdade, comprava, se comprava, né? Então, aconteceu isso em Minas Gerais. Inclusive tem uma série de lendas nessa região sobre esse assunto. Sugiro que você dê uma pesquisada aí no Google, né? Tem histórias bem interessantes. E também os donos das minas vão querer contrabandear esse ouro, porque o rei, apesar de ter mudado a legislação e você tem a sua data, tem as datas do rei, mas tem a sua própria data, né? Mas o rei também ficava com 20% do que se produzia, 20% do que você arrancasse dessa terra ia para o rei, era o imposto, era um quinto, né? 20%, um quinto, 20%. E os proprietários, os donos dessas minas, vão dizer que é o quinto dos infernos. Não pense que o inferno é dividido em 5 partes, por isso que vá para o quinto dos infernos. Não, o quinto dos infernos não é nada disso que você estava pensando. O quinto dos infernos é o quinto que ficava na mão do rei, era o imposto. Imposto esse quinto é dos infernos, tá? Não tem nada a ver com o que você pensar. Vai ser uma área densamente povoada e graças a essa enxurrada de portugueses que vem para o Brasil, o Tupi-Guarani vai deixar de ser a língua mais falada. Pois é, até esse momento, até os 1700 e tararazão, era o Tupi. Os bandeirantes paulistas, poucos deles falavam fluentemente o português, até entendiam, né? Mas a língua deles era o Tupi. Os padres jesuítas que vêm para o Brasil, eles não vão chegar aqui e dizer, vim para falar português, vou ensinar o português. Não, eles aprenderam o Tupi-Guarani. E que mudança, né? Que alteração danada. Uma vida mais urbana vai se estabelecer no Brasil. A capital do Brasil, que antes era Salvador, agora desce, vai para o Rio de Janeiro, porque é mais próximo para mandar o quinto dos infernos para o Rio de Portugal. E eu estava falando do contrabando, né? E tem outra coisinha, o pessoal vai usar as imagens dos santos, né? Pega um santinho, meu São José, meu São José. As imagens eram feitas de madeira. E aí o que eles faziam? Arrancavam o miolo, furavam, né, a imagem do santo e preenchiam com ouro para contrabandear, para não levar para casa de fundição. Casa de fundição, fique com esse termo que eu vou já dizer alguma coisa sobre ele. E aí, claro, o soldado não ia pegar e nem quebrar uma imagem, né, porque era inclusive crime, tá? Era crime você quebrar uma imagem religiosa. Então era um jeitinho brasileiro, né? Um jeitinho luso brasileiro de contrabando. E os caras sabem contrabandear, né? O negócio virou tradição, né? Um patrimônio nacional, contrabando. Bom, e daí surgiu essa história do pau oco, né? O santo do pau oco. Você já foi chamado sim de santinho do pau oco, inclusive você realmente é um santo do pau oco. As casas de fundição funcionavam assim: todo ouro que você conseguisse extrair da mina, não podia usar, você não podia usar o ouro em pó e comprar uma coisa ou vender o ouro em pó, não podia não, você tinha que vender, aliás, tinha que comercializar com os lingotes de ouro. Um lingote assim, ó. Tá? São lingotes de ouro. E como é que se fazia o lingote de ouro? Você tinha que levar esse ouro para casa de fundição, lá ele era derretido, né? E fazia os lingotes e o selo do rei. Então, tinha nele o selo do rei. Pode mostrar, não importa a imagem, quem não prestou atenção, volta para ver lá como era o selo do rei. Se não tivesse o selo da casa de fundição, você não poderia comercializar o ouro. Ou seja, era um ouro ilegal, você seria preso. Aliás, não só preso, mas você perderia todos os seus bens e seria degradado lá para a África.
Então, o jeito era levar para a casa de fundição. Chegando na casa de fundição, já era retirado o quinto do rei, que você quer chamar de quinto dos infernos. Não chame não, que é o quinto do rei. Que é dos infernos. O rei é dos infernos. Bom, essa descoberta do ouro vai inflar a população brasileira, vai gerar a interiorização ainda mais, né, nessa região aí sudeste do Brasil, né? Minas Gerais hoje em dia é um estado extremamente populoso, daí vai ser um trampolim para o povoamento de Goiás, Mato Grosso e, consequentemente, a ampliação das fronteiras do Brasil, que antes só chegava até menos da metade do que do que é o nosso território nacional atual. E vai se esticar, se esticar, se esticar e se estender até, né, essas fronteiras quase as fronteiras atuais que a gente tem demarcadas hoje. Graças, em grande parte, ao ciclo do ouro de Minas Gerais.